Nós estamos na série Coragem, amém? Aleluia. Fala para quem está do lado assim, coragem, coragem, aleluia. Falamos primeiro sobre jogando fora a ansiedade. Domingo passado, a pastora Nath ministrou aqui para nós sobre pensando certo, amém? E hoje nós vamos falar sobre notícias corretas. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 13, dos versículos 25 ao 29. Eu vou ler, mas também passará no telão. E o tema de hoje é notícias corretas. A notícia que você acredita determina a coragem que você carrega. Amém? Diz assim: depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, de Cádiz ao deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e eles e toda a congregação, mostrando-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Eu oro que essa palavra entre no seu coração, na sua vida, na sua mente, na sua semana, faça sentido em nome de Jesus. Amém? Queridos, Bispo Carlos tem uma frase que diz assim: o medo transforma promessa em ameaça. A fé transforma gigante em oportunidade. Essa frase está aqui? Tá. Vamos falar juntos. O medo transforma promessa em ameaça. Já a fé transforma gigante em oportunidade. Essa é uma verdade. Nós vivemos na era da informação. Acordamos com notícias, passamos um dia inteiro com notícias, dormimos ouvindo notícias, verdade? Gente, o celular, se ele pudesse tocar, ele tocava o dia inteiro. É porque a gente agora, todo mundo coloca no mute. Raramente você ouve um celular tocando. O celular, quem vibra, deixa ele vibrando, eu já tirei de tocar e de vibrar. O meu nem toca, nem vibra, não faz nada. Só acende às vezes assim. Ele ia vibrar o dia inteiro. Ia vibrar com o quê? Com uma crise, com uma mensagem, com uma tragédia, com uma notícia, com uma boa notícia, com uma péssima notícia, com uma notícia da queda da bolsa, com um terremoto que acontece, com uma doença, com uma violência, como uma estatística. Nunca recebemos tantas informações, concordam? Somos bombardeados o tempo todo com as informações. Mas eu quero te dizer que nem toda informação produz sabedoria. Certo? Tem informações que produzem medo em nós. Verdade? E existe uma indústria que quer a todo custo o quê? A nossa atenção. E uma das maneiras mais rápidas e fáceis de prender a nossa atenção é através do medo. Fala assim, medo. Já viu quanto piora a notícia, maior a audiência? Verdade? Quanto maior o escândalo, maior o compartilhamento. O aviãozinho do Instagram voa. Não precisa nem de apertar, ele já vai sozinho. Uma notícia. Quanto mais alarmante a manchete, mais pessoas clicam. Por quê, gente? O problema não é nós vermos as más notícias. O problema é que as más notícias, elas moldam a forma que nós enxergamos o mundo. Se ficarmos ouvindo só más notícias, o que nós vamos esperar? Más notícias. Se todo dia você recebe notícia de derrota, todo dia você começará a esperar derrota. Se todos os dias você escuta que a economia vai quebrar, que o Brasil vai falir, que não tem mais jeito, você vai viver em um estado de crise. Se todos os dias você ouvir que a sua geração está perdida, você vai acreditar que a vida não tem mais esperança. Porque as más notícias, elas moldam a nossa visão. Elas moldam aquilo que nós estamos enxergando. E por isso a Bíblia, ela dá espaço para alguns relatórios para nós.
sabe? Porque uma notícia, ela pode levantar uma nação ou destruir uma nação. Ela pode levantar um exército ou destruir um deserto. Talvez foi isso que aconteceu em Números 13, que nós lemos aqui. 12 homens entraram naquela terra para espiar. Todos viram a mesma terra. Quando você vai ler o texto inteiro. Todos enxergaram os mesmos gigantes. Todos percorreram o mesmo caminho. Todos voltaram com os mesmos frutos, porque a terra manava leite e mel. Mas aconteceu algo importante. 2 voltaram com coragem e 10 voltaram cheios de medo. Sabe? A terra era a mesma, o gigante o mesmo, o relatório era diferente. Por quê? O mundo daquelas pessoas, daqueles espias, eram diferentes. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como é que está seu mundo aí, hein? E sabe o que acontece? Nem toda notícia que nós recebemos vai merecer um crédito. Tem notícias que a gente recebe que não merece nada. Você vai lá, tá, legal. Porque sempre vai existir o relatório dos homens e vai existir o relatório de Deus. Sempre eles vão se opor. Porque Deus não vê como nós vemos. Amém? Deus não enxerga como nós enxergamos. Então sempre nós teremos as más notícias e as boas notícias. E aí eu te pergunto, como sermos sábios, né? Como desenvolvermos uma fé, como sermos sábios diante das notícias que nós recebemos? Tá chegando aí, acabando Copa hoje, vai vir o tempo de eleições, notícia de todos os jeitos. Como você será sábio a partir disso? Então, eu queria que você lesse comigo Números 13, versículo 31. Diz assim: mas os homens que tinham ido com eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vamos ler todos juntos? Mas cuidado com os relatórios ruins. Existe, gente, a diferença entre um fato e uma interpretação. Os 10 espias, eles não mentiram. Realmente aquela terra tinha gigantes, ela era fortificada, ela manava leite e mel. Só que o problema não era aquilo que eles viram. O problema estava na conclusão do relatório que eles entregaram. Sabe por quê? Eles transformaram um desafio que eles teriam em uma sentença. Exemplo, já estamos derrotados, não podemos chegar lá naquela terra. Esse era o problema. Eles olharam para a promessa através dos gigantes, quando eles deviam olhar para a promessa através da promessa. Através da palavra que já tinha sido liberada sobre eles. Deus nunca tinha escondido que Canaã teria inimigos, não. Você acha que quando Deus prometeu a terra para Abraão, ele já não sabia quem morava lá? Claro. Você acha que quando ele tirou Israel do Egito, ele já não conhecia o tamanho das muralhas? Dos desafios? Claro. Mesmo assim, Deus continuou chamando aquela terra de terra prometida. Por mais que ela tivesse desafios, a terra continuava sendo prometida. E isso nos ensina uma verdade. O fato de Deus conhecer a dificuldade e assim ainda fazer a promessa, significa que a dificuldade está incluída no plano de Deus. Os nossos desafios estão incluídos nos planos de Deus. Amém? Os gigantes nunca pegaram Deus de surpresa. Quem foi surpreendido foram os espias. Um relatório, gente, ele pode enfraquecer uma nação. Milhões de pessoas podem desistir. Milhões de pessoas podem não conquistar. Uma guerra pode não acontecer. Uma espada pode não ser levantada. Uma terra pode não ser conquistada. 10 espias carregavam medo. 2 espias carregavam coragem. Há relatórios que alimentam a coragem. E há relatórios que alimentam o medo.
E o inimigo, sabe o que ele é expert? Ele é expert em usar vozes. E a gente precisa entender que nem toda voz que nós escutamos é a voz de Deus. Os espias, eles não eram estrangeiros naquela terra. Eles eram líderes em Israel. Eles eram pessoas que estavam ali. Olha, eu sei onde eu estou. Eu sei o que estou fazendo. E nem toda voz, ela virá de um inimigo. Às vezes, a voz negativa vai vir das pessoas próximas. Das pessoas que você ama. Das pessoas que estão do seu lado, mas que não conseguem enxergar além das circunstâncias que estão vivendo. Que não conseguem enxergar além da cruz. Se Jesus olhasse para a cruz, ele falava, estou morto. Mas ele olhou além da cruz. Amém? É isso. Nem toda opinião sincera é uma direção de Deus para nós. Nem toda palavra que vai, naquele momento, trazer um reconforto, significa uma palavra de maturidade espiritual. Por isso que nós precisamos ficar atentos às vozes que nós estamos ouvindo. E ficarmos atentos também às pessoas que tentam diminuir os nossos sonhos. Se o relatório fosse do ponto de vista dos 10, a terra não seria conquistada. Mas se o relatório foi a partir dos 2, a terra prometida foi conquistada. Amém? Porque tem pessoas que estão ao nosso lado, mas não têm a mesma fé que nós. Por isso nós precisamos ficar atentos a isso. Porque quando você fala de um novo projeto, a pessoa vai falar assim, nossa menina, mas eu já tentei isso, não deu certo. Quando você fala que vai empreender, fala assim, nossa, mas eu já falei. Cuidado, você também vai. Quando você fala de casamento, fala assim, meu Deus, você não sabe quem divorciou. Ela tem um problema para cada solução que você tem. Ela tem um problema para cada solução que você entrega. Quando você fala do ministério, fala, menina, mas esse negócio de igreja é complicado, tá? Tem problema até. Tem gente, porque onde tem gente, tem problema, gente. Qualquer lugar. Mas a gente prefere ser aquele crente, esses dias eu ouvi muito legal, crente BIC. Básico, imperfeito, mas constante. Tô aqui todo dia fazendo o meu básico. Tô aqui firme, ó, vem lá do fundo. Básico, imperfeito e constante. É isso, gente. Onde tem gente, tem problema. Sua casa tem gente? Tem problema. Sua empresa tem gente? Tem problema. Igreja tem gente? Tem problema. E quando as pessoas, gente, às vezes vêm com más notícias, más relatórios, elas não fazem necessariamente isso por maldade. Elas fazem da forma que elas enxergam o mundo. Elas fazem da forma que elas estão vendo. Porque quem é dominado pelo medo vai produzir um relatório de medo. Quem é dominado pela coragem vai produzir um relatório de coragem. A pergunta não é se você ouvirá as más notícias, porque elas vão vir. Só você abrir seu Instagram que começa aí, ó. Eu falei de tragédia, daqui a pouco eu vou abrir, vai falar assim, terremoto, doenças, pandemia, nananã. Não, a pergunta é, quem terá a última palavra? Isso determina todo um final. Amém? O medo, ele pode trazer um diagnóstico difícil. O mercado pode anunciar um cenário dificultoso. As eleições estão aí, mentiras atrás de mentira. A questão nunca foi a existência da notícia. A questão é quem interpreta esta notícia. Eu, você, com que olhos, com que coração, com que mundo nós estamos vendo. Amém? E o medo, gente, ele sempre diminui a nossa identidade antes de diminuir a nossa força. Sempre. Então, cuidado com os relatórios ruins. Fala para quem está do seu lado assim, cuidado, meu irmão, com os relatórios ruins. Por isso, Satanás, ele tenta mudar a percepção que nós temos de Deus como um pai. E tenta mudar a percepção de nós como filhos. Porque se ele mexer na nossa identidade, ele consegue muita coisa. Por isso, a nossa identidade precisa estar firmada em Deus.
Nem toda notícia merece morar no seu coração, querido. Amém? Um relatório errado pode estragar uma vida inteira. Quem enxerga só gigantes, esquece de ver a promessa de Deus. Aquela terra era prometida. Gente, se Deus já tinha prometido, era só pensar mais um pouquinho, né, gente? Gente, se Deus prometeu, não importa o que vai acontecer. Não importa o que eu vou encontrar. Não importa o cenário que eu vou ver. Não importa quem está lá. Não importa quem vai estar no governo. Se Deus prometeu, vai acontecer e ponto. E é isso que nós precisamos crer. Não deixarmos que a voz da incredulidade seja mais alta que a voz de Deus na nossa vida. Amém? Por isso, nessa manhã eu quero declarar que hoje Deus está quebrando a influência de todo relatório que tentou limitar o seu futuro hoje. Amém? Que toda palavra de derrota, diagnóstico emocional, sentença de fracasso e toda voz que tentou convencer você de que você não conseguiria, perde agora a autoridade em nome de Jesus. Você voltará a enxergar pela perspectiva da promessa. Existe uma promessa na sua vida, você vai enxergar por essa promessa. Porque quando Deus fala, o relatório do céu sempre é maior que o relatório da terra. Aleluia! Existe um bom relatório para você. Amém? Fala para quem está dizendo, existe um bom relatório para você, meu irmão. Aleluia! Números 14 e 24, eu queria que você lesse comigo. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Vamos ler todos juntos? Porém, visto que... Dois, a maioria nem sempre enxerga com fé. Gente, existe uma armadilha perigosa. Sabe qual é? Confundir a maioria com a verdade. Entendeu? Vivemos numa sociedade onde as pessoas acreditam que as pessoas que concordam com muita coisa estão certas. Não é isso. A Bíblia, ela nunca mediu a verdade por votação. Quem vota certo? Quem não vota? Não! A verdade nunca dependeu da quantidade de pessoas que acreditam nela. A verdade depende de quem declarou a verdade. Amém? Lá, nos relatórios foram 10 contra 2. 12 enviados. 10 com péssimas notícias. 2 com boas notícias. 10 voltaram dizendo, não dá. 2 voltaram dizendo, vamos. 10 disseram, somos pequenos. 2 disseram, Deus é grande. 10 olharam para os gigantes. 2 olharam para a promessa. Agora, gente, imagina o povo ouvindo aqueles relatórios. O que parecia mais lógico? O da maioria ou dos 2? Lógico, parecia da maioria. Que era o relatório de terror. A maioria sempre vai produzir uma falsa sensação de segurança. Nós pensamos, se todo mundo acredita nisso, deve ser verdade. Mas a história da Bíblia, gente, ela é a história de homens e mulheres que caminham contra a maioria. Elas vão contra o sistema. Noé, ele era a minoria. Ficou tempos e tempos construindo uma arca, sendo debochado, chamaram de doido. Mas na hora que o dilúvio chegou, a chuva caiu sem pedir autorização. Posso cair, gente? Não, ela caiu e levou todo mundo. Bleu. Já foi. Abraão era minoria. Sai da tua terra, Abraão, da tua parentela. Pode ir. E eu vou te mostrar. Mas vou para onde? Não tem lugar, não. Vai andando que eu vou te mostrar. Vai que eu vou te mostrar. Vai andando. Vou te mostrando no caminho. A lógica seria, fique. A fé dizia para ele, vá. Quem estava certo? A fé. Davi era minoria.
durante uma batalha contra Golias, pequeno demais. Não sabia nada, ele era gigante, treinado. Era minoria, sem armadura, só com algumas pedrinhas e uma funda. Minoria, mas a minoria ganhou. Elias era minoria, ele contra 450 profetas de Baal. Um contra 450. Era minoria, mas deu certo. Jesus sempre caminhou contra a minoria. Quando todos condenavam, Jesus ia lá e restaurava. Quando todos abandonavam, Jesus ia lá, permanecia. Quando todos gritavam, crucificam, ele continuava lá obedecendo seu Pai. O reino de Deus quase nunca segue a opinião dominante. Porque o reino de Deus não funciona por popularidade. O reino de Deus funciona sob a verdade. Isso não tem como discutir. Amém? A maioria pode estar certa em números e completamente errada diante de Deus. Por isso, lembre, a maioria escolheu Barrabás. A maioria construiu um bezerro de ouro. A maioria rejeitou os profetas. A maioria abandonou Jesus na cruz. A maioria sempre escolhe aquilo que parece mais confortável. Agora a fé escolhe aquilo que Deus falou a meu respeito, a seu respeito. Por isso nós precisamos nos posicionar. E quando nós lemos no texto que Caleb tinha outro espírito, coloca lá para mim o versículo do 2, por favor. Vamos ler de novo. Porém o meu servo Caleb, visto que nele outro espírito... Gente, quando fala que Caleb tinha outro espírito, não é que Caleb tinha outra opinião, não. Outro espírito significava que ele enxergava diferente, ele respirava diferente, ele interpretava diferente. Caleb não perguntava qual o problema, o tamanho do gigante, não. Ele falava assim, qual é o tamanho do meu Deus? É com ele que eu vou. Era diferente. Enquanto um fazia conta humana, Caleb fazia contas espirituais. E esse é o espírito de coragem que eu e você precisamos ter hoje. Não é negar uma realidade que existe, não podemos negar uma realidade, mas é interpretá-la pela perspectiva da presença de Deus. Amém? É isso que Caleb fazia. Que você nessa manhã tenha um outro espírito. Que você tenha um espírito de coragem sobre você. Amém? Um espírito que você não precisa da aprovação da maioria. Que isso é um problema também da nossa geração. Talvez essa seja uma das maiores prisões que vivemos hoje. Seja a necessidade de aprovação. Querem que todos concordem, que todos te apoiem, que todos te entendem, que todos te compreendam, que todos te amem, que todos curtam, que todos amem. Gente! Insanidade mental isso. Quem decide obedecer a Deus precisa entender uma verdade. Nem sempre as pessoas, os mais próximos ou de longe, compreenderão o seu chamado. Nem sempre. José foi criticado pelos irmãos. Davi foi desprezado pela família. Jeremias foi rejeitado pelo povo. Paulo foi abandonado pelos seus companheiros. Jesus foi incompreendido pelos seus próprios discípulos. Se eles viveram isso, por que comigo e com você seria diferente? Alecrim dourado. Não seria. Seria a mesma coisa. A coragem começa, sabe quando? Quando você prefere a aprovação de Deus do que o aplauso das pessoas acerca daquilo que você está fazendo. Essa é a coragem. E a pergunta não é o que a maioria está dizendo, não. É o que o Senhor já disse.
O que está dito? O que está dito? O que está dito na palavra dele a meu respeito é seu. E é sobre essa palavra que eu lanço a minha fé, alicerço a minha fé. E é sobre essa palavra que eu ando, e eu caminho, e eu continuo. E eu não olho para trás, eu não retrocedo, eu continuo avançando. Amém. Eu quero declarar que hoje Deus está levantando homens e mulheres com outro espírito nessa manhã. Um espírito de coragem. Não um espírito que produz um medo coletivo, não. Um espírito que lança fora todo o medo. Que não vive pela mentalidade da maioria. Que tem coragem de permanecer mesmo quando outros desistem. Amém. Eu quero declarar nessa manhã que você carregará outro espírito. Aleluia, aleluia. Números 13:30. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos imediatamente e tomemos posse da terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos ler juntos? Caleb fez calar o povo. 3, escolha os relatórios de fé. Existe uma pergunta que pode mudar a sua vida hoje. Quem está alimentando a sua fé? Porque sempre alguém está alimentando algo dentro de você. Ou medo, ou esperança. Ou visão, ou insegurança. Que palavra você ouviu? Que algoritmo foi aberto para você? Deus, as manchetes, a promessa, a preocupação. O que você ouviu? Quem começa o dia ouvindo Deus, dificilmente termina o dia ouvindo o medo. Fala assim para quem está do seu lado: quem começa ouvindo Deus, dificilmente termina o dia dominado pelo medo. Sabe por quê? Quando nós estamos no nosso dia mal, Deus sempre levanta Calebes para nos ajudar. Deus sempre levanta Calebes com boas notícias. Deus sempre levanta Calebes com outros relatórios. Quando Elias pensou que estava sozinho, Deus falou assim: olha, eu reservei 7.000 para você. Quando Jerusalém estava em ruína, Deus levantou Neemias. Quando todos tinham medo de Golias, não tinha um ser humaninho para lutar contra ele, Deus levantou Davi. Quando todos os discípulos estavam ali desesperados, Jesus levantou de dentro do barco. Falou assim: acalma, gente. Quando os 10 espias espalhavam medo, Deus tinha Caleb e Josué com uma boa notícia, porque sempre haverá um relatório de fé disponível para mim e para você. Nós precisamos simplesmente abrir e ler. Abra a sua Bíblia, ela é um relatório de fé para você todas as manhãs, todos os dias, com boas notícias. Sabe por quê? Porque eu li a Bíblia toda e no final dá tudo certo. Você também que leu sabe que no final vai dar tudo certo. Por isso que você precisa cercar-se de gente que aumente a sua fé. Todos nós precisamos de Calebes ao nosso lado. Pessoas que quando dizem é impossível, falam assim: bora, vou com você. Pessoas que te lembram quem Deus é. Pessoas que te lembram da promessa. Pessoas que trazem esperança. Pessoas que corrigem o nosso foco. Às vezes nós estamos olhando com a nossa lente distorcida e a gente fala assim: opa, corrige o foco, vem pra cá, olha pra cá, meu irmão, você está olhando muito pra cá. Se você andar num abismo e você olhar para baixo, você cai. Andar muito pertinho. Mas se você continuar olhando para frente, você vai. Depende do seu foco. Depende de para onde você está olhando. Por isso a palavra de Deus fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você precisa encher o seu coração de esperança. Existem amizades que drenam a nossa coragem, mas existem amizades que despertam a nossa coragem. Fala assim: eu quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. O provérbio já diz: quem anda com o sábio será sábio. Quem está moldando hoje a sua mentalidade? Quais vozes têm frequentado a sua vida? Quais palavras têm entrado na sua mesa? Quais pessoas você tem ouvido, influenciado as suas decisões? Hoje eu quero te encorajar a alimentar-se dos testemunhos de Deus. Sabe, na palavra de Deus, Deus sempre mandava Israel fazer memoriais, pedras, altares, celebrações. Por quê? Porque o testemunho fortalece a fé. Amém? Toda vez que Israel olhava para aquelas pedras, ele falava assim: Deus já fez. Aqui tem um altar. Sabe por que tem um altar? Porque Deus já fez. E Ele pode fazer de novo. Sabe por que, gente? Quem lembra do que Deus já fez ontem, encontra coragem para acreditar naquilo que Ele vai fazer amanhã. Então hoje, faça memoriais. Quantas vezes Deus já abriu a porta? Quantas vezes Ele já sustentou sua casa? Quantas vezes já protegeu seus filhos? Quantas vezes respondeu suas orações impossíveis? Faça memoriais diante de Deus, para você sempre se lembrar que o seu Deus continua vivo, operante e continua trabalhando a seu favor. Olhe com os olhos da fé. Eu tenho todas as palavras que eu já recebi. Não todas, mas assim, vou falar umas 80% das palavras que eu já recebi escritas, gravadas em áudio. Eu gravo e falo assim: hoje, dia tal, Deus falou isso, 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 isso. Para quê? Porque no dia mau eu preciso de ouvir uma boa palavra. Porque se eu abrir o meu Instagram, eu vou ter uma má notícia. Mas se eu abrir a Bíblia, eu vou ter uma boa palavra. Se eu for recordar, se eu abrir o meu notas, eu vou falar assim: deixa eu ver o que Deus já falou aqui. Ai, essa notícia sobrepuja essa aqui. E é sobre essa que eu vou andar. Porque eu e você somos chamados a produzirmos relatórios de fé. Amém? Fala para quem Deus fala: você é chamado para reproduzir relatório de fé. Aleluia. Jesus sempre levava um novo relatório. Sabia? Quando ele foi visitar a filha de Jairo, todo mundo falou assim: ela já morreu. Ele falava assim: ela apenas dorme. Quando todos viam 5 pães insuficiente, Jesus falou assim: me dá isso aqui que eu vou alimentar uma multidão. Jesus nunca foi governado pelo relatório da terra. Amém? Ele sempre viu a partir do relatório do céu. E esse é o tipo de mente que Ele quer formar em nós. Relatórios dos céus, relatórios de fé. E nessa manhã eu quero profetizar que Deus mudará as vozes que governam a sua vida. Que você não será mais alimentado pela incredulidade. Você será alimentado pela palavra da verdade. A sua boca vai deixar de produzir medo para produzir esperança. Em nome de Jesus. Seus filhos crescerão ouvindo as promessas de Deus a seu respeito, a seu favor, a respeito da sua casa. É isso que vai acontecer. Sua equipe será inspirada pela coragem que Deus colocou dentro de você hoje. E vocês vão subir, vão lutar e vão prevalecer. Aleluia. Aleluia. Mateus 4 diz assim, do 4, do 7 ao 10 diz assim: então Jesus lhe respondeu: está escrito. Vamos ler todos juntos? Então, 4, creia no relatório de Deus. Já está escrito. Amém? Existe uma pergunta que define o destino de qualquer pessoa. Sabe qual é? Qual a última palavra sobre a sua vida? O diagnóstico, a economia, a opinião das pessoas, sei lá quais vão ser. Mas existe um relatório de Deus. Porque quando Jesus ele foi levado ao monte e foi tentado ali, já tinha um relatório. Satanás ele apareceu e ele tentou com um relatório falso. Ele falou assim: se tu és o filho de Deus, faça isso. O que ele quis dizer com isso? Se tu és o filho de Deus. Ele quis, gente, tentar ali contra a identidade de Cristo. Se tu és mesmo o filho de Deus, será mesmo que você é filho? Você tem certeza? Você confia nisso que você é filho de Deus?
Ele foi tentado na sua identidade. Porque Satanás sempre tenta fazer você duvidar daquilo que Deus já declarou sobre você. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Deus disse: vocês podem comer das árvores, menos de uma. Satanás foi lá: foi mesmo Deus que disse isso? Ele continua usando o mesmo método. O relatório da dúvida. O método da dúvida. O diabo, gente, ele não precisa tirar a Bíblia da sua mão, não. Basta ele tirar a palavra do seu coração. Porque a palavra de Deus fala: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A gente não peca porque a palavra está dentro de nós, está escondida em nós. Há pessoas que carregam Bíblias, mas vivem segundo relatórios de medo o tempo todo. Pessoas que conhecem versículos, mas tomam decisões baseadas no medo constantemente. Pessoas que frequentam celebrações, cultos, mas acreditam nas más notícias e esquecem das promessas. Existem todo tipo de gente, mas eu quero te falar que hoje existe uma boa notícia para você. A notícia é: está escrito. Sempre que Satanás tentava Jesus, ele falava: está escrito. O que ele está falando? Tem um relatório já pronto. Tem uma promessa já declarada sobre a minha vida, Satanás. Tem uma boa notícia, uma notícia de fé. Porque quando Deus já falou, a discussão ela vai terminar. Deus já disse, ponto. Acabou. Amém? Quando o relatório do céu entra, o relatório da terra perde a última palavra. E é sobre isso que nós vamos lançar a nossa fé nessa manhã. Porque a fé sempre vai ter um relatório melhor, gente. Está escrito. Diziam assim: a história acabou. Não, só está começando. Porque o terceiro dia ele vai ressuscitar. Já está escrito. Ele é o Filho de Deus, ele vai ressuscitar, vai acontecer. Ele já tinha conversado com os discípulos: olha, eu vou, mas eu volto. Se eles esquecessem disso, sabe? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o relatório era: vou morrer. Deus já tinha falado: olha, vou fechar a boca dos leões. Quando José foi vendido, o relatório é: a história acabou. Deus disse assim: poxa, agora eu vou preparar um governador. Quando Paulo foi preso, a humanidade podia dizer: o ministério terminou. Deus dizia: agora eu vou escrever as cartas que vão transformar o mundo. Que lá em 2026 meu povo vai ler e vai mexer com a vida deles, vai mexer com a estrutura e vai doutrinar a igreja. É isso. Quando Jesus foi colocado no túmulo, o relatório era: acabou, finish. O céu dizia: espere o domingo, porque o domingo é o domingo da ressurreição. Gente, nunca acredite na notícia da terra sem antes consultar a notícia do céu. Amém? Que nessa manhã você consulte as boas notícias do céu sobre você. Amém? Que nessa manhã você seja formado por um relatório que vive: já está escrito. Amém? Uma geração que não é governada pelas manchetes, crises, estatísticas, diagnósticos. Não, mas uma geração que consulta o céu antes de acreditar na terra. Amém? O relatório de Deus será maior que qualquer relatório humano sobre você hoje. Esse é o que eu quero declarar e profetizar. Amém?